Nora expulsa a sogra de casa no velório do filho, mas não imaginava o que ele tinha feito antes de morrer. Era uma manhã cinzenta de terça-feira, daquelas em que o céu parece carregar o mesmo peso que o peito da gente. A cidade ainda acordava devagar, e o silêncio do dia combinava com o silêncio que tomava conta da sala do velório. Não era silêncio de paz. Era um silêncio de dor contida, de palavras que não sabiam como sair, de olhares perdidos que evitavam se encontrar. No centro da sala, um caixão cercado de flores brancas. E ao lado dele, sentada num banco de madeira antigo, estava Dona Lúcia. Com seus cabelos grisalhos bem penteados, uma blusa de lã que ela mesma costurou anos atrás e um olhar cansado que já dizia muito mais do que qualquer palavra, ela mal se mexia. Tinha 63 anos e o coração em pedaços. O filho que ela criou sozinha, depois que ficou viúva, estava ali, deitado num silêncio que ela nunca quis conhecer. O nome dele era Paulo. Tinha 42 anos e era o único filho que restava antes de morrer. Sempre foi um homem simples, trabalhador, respeitador. Mesmo depois de casado, não quis deixar a mãe sozinha. Trouxe ela para morar com ele e com a esposa num pequeno quartinho nos fundos da casa. Não era luxo, mas era abrigo. E para Dona Lúcia, era suficiente. Ela nunca pediu nada. Sempre foi de ajudar, de cuidar, de ficar quieta no canto dela. Lavava roupa, fazia comida, passava pano na casa, cuidava das plantas. Sempre foi grata por ter um teto e pelo carinho do filho. Mas a verdade é que a nora nunca foi muito de carinho. Desde o começo, dava para sentir o desconforto. Os olhares tortos, as portas que se fechavam com força, as conversas interrompidas quando Dona Lúcia entrava no ambiente. Mesmo assim, ela fingia que não via. Pelo filho, ela suportava tudo. Mas naquele dia, naquela manhã, em que a dor da perda era tudo o que existia, a nora fez o impensável. Sem choro, sem lágrima, sem emoção. Ela caminhou até Dona Lúcia, se abaixou um pouco para falar no ouvido dela e, sem olhar nos olhos, soltou a frase como quem joga fora um papel velho. Você tem uma semana para sair da casa. A casa era dele. Agora é minha. Dona Lúcia não respondeu. Não moveu um músculo. Nem sequer virou o rosto. Ficou ali, encarando o caixão como se aquilo não fosse real. Mas era. E ali, naquele instante que deveria ser só de luto, ela entendeu que a dor que vinha pela frente seria ainda maior do que a dor da despedida. O velório terminou sem muitos abraços, sem muitas palavras. As pessoas foram embora uma a uma, como se quisessem fugir do peso que aquela despedida carregava. Dona Lúcia, com passos curtos e lentos, foi a última a sair. Caminhava devagar, como se o mundo estivesse mais pesado do que de costume. A cada passo, parecia que deixava um pedaço dela naquele lugar. Um lugar que levou o filho, mas deixou uma ferida que não cicatrizaria tão cedo. Ao chegar em casa, o som do portão se fechando pareceu mais alto do que o normal. Era o mesmo portão que o filho abria todo fim de tarde, quando voltava do trabalho e a cumprimentava com aquele sorriso cansado, mas sincero. Era o mesmo portão que agora guardava um silêncio insuportável. Ela entrou sem dizer nada. Passou pela sala, pelo corredor, chegou no quartinho dos fundos onde morava, sentou na cama e ficou olhando para o chão. Naquele dia, não tinha vontade de comer, de falar, de ouvir. Só queria entender como em tão pouco tempo a vida tinha virado do avesso. A dor da perda era uma coisa, mas o desprezo da nora, aquilo machucava de um jeito diferente. Um jeito que doía fundo, como se a alma tivesse sido empurrada para fora. Os dias seguintes passaram como se fossem todos iguais. Acordava cedo, como sempre, fazia o café, lavava a louça, varria o quintal. Mas nada tinha gosto.
tudo era automático. A presença do filho ainda parecia estar ali, em cada canto, em cada objeto. O chinelo dele na porta, a camisa pendurada na cadeira, o prato que ele usava sempre. Tudo ali como se ele fosse voltar. Mas o que mais doía era o jeito da nora. Fria, seca, distante. Passava por Lúcia como se ela fosse invisível. Não perguntava se ela estava bem, não oferecia ajuda, não tocava no assunto. Mas também não escondia o incômodo. Falava alto ao telefone sobre mudanças, comentava com amigas sobre a nova fase da vida. E deixava claro em cada gesto que não via mais espaço para Dona Lúcia naquela casa. E Lúcia ouvia tudo, em silêncio, engolia em seco cada frase. E cada dia que passava, a tal semana que a nora mencionou no velório se aproximava. Mas ela não tinha para onde ir, não tinha parente por perto, não tinha renda fixa, não tinha sequer coragem de sair daquela casa onde tudo lembrava o filho. Era ali que ela queria ficar. Não pelo conforto, não pela casa em si, mas pelas memórias, pela presença, pela história. Ela sabia que estava sendo tratada como um incômodo, mas ela também sabia que não merecia aquilo. E embora não soubesse ainda o que fazer, uma certeza crescia dentro dela. Ela não deixaria que a ausência do filho fosse usada como justificativa para apagar tudo o que ela construiu. Na manhã do 5º dia depois do enterro, enquanto varria o quintal com a vassoura de piaçava que usava há anos, Dona Lúcia ouviu o som de um carro parando na frente da casa. Era um sedã discreto, de cor clara, com vidros escuros. Ela estranhou. Não estava esperando ninguém. Pensou que talvez fosse alguma visita para Nora, já que ela mesma não costumava receber ninguém. O homem que desceu do carro usava roupas formais, mas sem ostentação. Carregava uma pasta de couro e tinha um semblante calmo, respeitoso. Chamou por Dona Lúcia pelo nome, e quando ela confirmou quem era, ele se apresentou como o advogado de confiança de Paulo, o filho dela. A senhora, sem entender muito bem, ofereceu uma cadeira no quintal, debaixo da sombra de uma mangueira. O homem sentou, abriu a pasta, tirou alguns papéis e falou com uma gentileza que poucos usavam com ela nos últimos dias. Disse que Paulo, algumas semanas antes de morrer, havia feito questão de ajustar uma coisa importante. Ele queria garantir que a mãe tivesse segurança, tranquilidade e, acima de tudo, respeito, mesmo depois de sua partida. Naquele instante, os olhos de Dona Lúcia começaram a se encher de lágrimas. Ainda sem entender exatamente o que vinha, mas já sentindo o calor no peito de algo bom vindo do filho. O advogado explicou, com cuidado, que Paulo havia transferido a escritura da casa para o nome dela, que ele foi pessoalmente ao cartório, com todos os documentos, e oficializou a mudança. Disse que Paulo comentou que a mãe era quem sempre cuidou de tudo, quem deu a vida por ele, e que ele não poderia descansar em paz, sabendo que ela ficaria desamparada ou à mercê da vontade de alguém. Dona Lúcia levou a mão à boca. Sentiu as pernas amolecerem. O coração apertou, mas dessa vez não de tristeza, e sim de gratidão. Ele havia pensado nela. Mesmo nos seus últimos dias, mesmo sem imaginar o que viria, ele cuidou dela, como sempre fez. O advogado entregou os papéis, todos assinados, reconhecidos, tudo em ordem. Disse que não era necessário fazer nada mais, que ela agora era a legítima proprietária da casa. Dona Lúcia segurou os documentos como quem segura uma fotografia antiga, como se estivesse abraçando o filho pela última vez. Quando o advogado foi embora, ela entrou em casa devagar. Cruzou o corredor com os olhos molhados, passou pela sala onde tantas vezes o filho assistiu TV e entrou no quartinho. Sentou-se na cama e ficou ali por longos minutos, olhando os papéis em silêncio. Naquele momento, ela entendeu que a proteção de um filho não termina com a morte, que o amor verdadeiro se antecipa
e que mesmo na ausência, ele continua dizendo: "Eu tô aqui, mãe." Os dias que se seguiram foram diferentes. Dona Lúcia já não andava tão curvada. Ainda não sorria. Ainda chorava no travesseiro. Ainda sentia falta do filho como se ele tivesse saído há minutos. Mas agora, havia dentro dela uma firmeza que antes não existia. Ela sabia que não precisava mais temer a ameaça velada que vinha da nora. Não precisava correr contra o tempo, nem procurar onde dormir. Ela estava em casa, literalmente. Mas o mais curioso é que ela não contou nada para Nora. Não naquele momento. Não por vingança, nem por orgulho. Mas porque queria observar. Queria saber até onde iria aquela frieza, aquela indiferença, aquele jeito de empurrar uma mulher de idade para fora de onde ela sempre cuidou. A Nora, por outro lado, agia como se a sentença ainda estivesse de pé. Passava pela cozinha fazendo ligações sobre reformas, falava em vender móveis, planejava transformar o quartinho da sogra em escritório. E quanto mais empolgada ela parecia com essa nova fase, mais Dona Lúcia via com clareza o tipo de pessoa que tinha dentro de casa. Foi no fim daquela semana que a conversa aconteceu. A Nora entrou no quartinho sem bater, com os braços cruzados e a cara dura de quem já se decidiu. Disse, em tom seco, que esperava que Lúcia já tivesse arrumado as coisas. Que o prazo estava acabando. Dona Lúcia se levantou com calma. Não gritou. Não chorou. Apenas caminhou até a cômoda, puxou a gaveta de cima e, de dentro dela, tirou o envelope com os documentos que o advogado havia deixado. Entregou nas mãos da Nora e disse com a voz tranquila, mas firme: "A casa agora é minha. Foi o seu marido quem decidiu." A mulher abriu o envelope sem entender, passou os olhos pelos papéis e, aos poucos, o sangue pareceu sumir do rosto. Ficou muda. A mão tremeu. A arrogância de antes deu lugar a um silêncio desconcertado. Por alguns segundos, ela não conseguiu dizer nada. Dona Lúcia permaneceu ali, de pé, esperando. Não havia raiva em seu rosto. Apenas uma serenidade de quem passou por muita coisa e aprendeu que, às vezes, o silêncio ensina mais do que a briga. Ela não jogou na cara, não fez escândalo. Só disse, com a voz baixa, que não guardava rancor, mas que esperava, dali em diante, respeito. Disse que não ia expulsar ninguém, que se a Nora quisesse ficar, poderia. Mas que aquela casa tinha um dono antes, e agora tinha uma dona. Naquele momento, o silêncio que caiu entre Dona Lúcia e a Nora foi mais pesado do que qualquer palavra poderia ser. A Nora, ainda segurando os papéis nas mãos trêmulas, sentou-se lentamente na beirada da cama, como se as pernas tivessem sumido sob seu corpo. Era difícil aceitar aquela verdade estampada diante dos olhos, a casa que ela considerava sua. Agora estava oficialmente no nome daquela mulher simples, de voz mansa e olhar cansado. A mãe do homem que ela jurava amar, mas que, mesmo na morte, mostrou quem realmente era e a quem devia seu respeito. Os dias que se seguiram foram estranhamente silenciosos, quase como se a casa inteira tivesse respirado aliviada, cansada de tanta tensão e mágoa. A Nora não levantava mais a voz, não fazia ameaças veladas, nem lançava indiretas afiadas. Caminhava pela casa com passos cuidadosos, desviava o olhar sempre que passava por Dona Lúcia. E o ar pesado que pairava foi lentamente se transformando em um desconforto visível, um arrependimento silencioso que ainda não sabia como expressar. Dona Lúcia, por sua vez, não levantava a voz, não buscava confrontos nem buscava o passado. Ela sabia que tudo tinha uma hora certa para acontecer, e aquele momento era de recolhimento e de esperança. Ela continuava com suas rotinas simples, cuidava das plantas que o filho gostava, varria o quintal com sua vassoura antiga
Preparava o café com calma e cuidado, mas agora, a cada gesto, havia uma força diferente. Era a força de quem sabe que venceu não pela força, mas pela dignidade. Aos poucos, a nora começou a olhar para Dona Lúcia com outros olhos. Aqueles olhares tortos que antes eram lançados com desdém, agora se enchiam de uma hesitação estranha, quase como se a realidade estivesse lhe mostrando o quanto ela tinha sido dura e injusta. Ela percebeu que por trás da simplicidade das roupas e da fala mansa, havia uma mulher com uma história enorme, cheia de sacrifícios, de amor, de entrega silenciosa. Uma mulher que nunca pediu nada, mas merecia tudo. Numa tarde quente, enquanto Dona Lúcia arrumava a mesa para o café da tarde, a nora entrou na cozinha devagar, quase sem saber o que dizer. Parou ao lado da mesa, observou os gestos tranquilos da sogra e, sem olhar diretamente para ela, falou baixinho, com voz trêmula, quase como se estivesse confessando um segredo a si mesma. Eu não sabia que ele tinha feito isso. Eu nunca imaginei. Dona Lúcia continuou mexendo o café, sem pressa, sem olhar para a nora, mas com o coração apertado pela sinceridade contida naquela frase. E então, com a voz calma, que só quem viveu muito sabe ter, respondeu: ele me conhecia. Palavras simples, mas que carregavam o peso de toda uma vida de amor e dedicação. Não houve lágrimas nem pedidos de perdão naquela conversa. Não houve abraços ou promessas de mudança imediata. Mas houve um reconhecimento, silencioso e verdadeiro, que abriu espaço para a possibilidade de reconstrução, mesmo que lenta e tímida. E assim, a casa que antes era palco de silêncio pesado e olhares tortos, aos poucos foi se enchendo de uma paz tímida. Não porque as feridas tivessem cicatrizado, mas porque o respeito, aquele mesmo respeito que a nora tentou negar, que parecia tão distante, finalmente começava a morar naquele lar. Dona Lúcia seguia sua vida simples, cuidando das pequenas coisas, mas agora com a cabeça erguida, sabendo que o filho tinha deixado, em papel e amor, um legado que nenhum desrespeito poderia apagar. Um legado que dizia: você merece ser respeitada, agora e sempre. A vida tem um jeito estranho de ensinar o que realmente importa. Muitas vezes, a gente acha que o barulho, o grito, a reclamação é que vão mudar as coisas. Mas a verdadeira força está na calma, na dignidade, no silêncio que não se deixa abalar. Dona Lúcia mostrou isso. Com a perda do filho, com a humilhação, com o desprezo, ela não baixou a cabeça. Ela não fez escândalo. Ela apenas continuou ali, firme, fazendo o que sabia, cuidando, vivendo, respeitando. E o filho? Ah, ele foi além. Fez questão de proteger a mãe mesmo depois de partir, porque amor verdadeiro não se mede em palavras, mas em atos concretos. Essa história não é só sobre uma casa, ou sobre quem tem direito a quê. É sobre respeito, amor, memória e justiça. Sobre reconhecer quem esteve sempre ao nosso lado, mesmo quando ninguém mais via. Que a gente possa aprender a olhar com mais carinho, a valorizar quem faz parte da nossa história e a nunca esquecer que o verdadeiro legado é o que fica no coração. E no silêncio daquela casa, entre as paredes que guardam memórias, Dona Lúcia continua ali, como uma lição viva de que o amor é a última palavra que nunca se cala. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso nos motiva a criar novos vídeos.